Salmo de número 143. Salmo de número 143. Amém? Você que já compartilhou também aí. Enquanto você acha aqui, eu tomo um golinho de água. Glória a Deus. Então, queridos, amém? Salmo de número 143 e o verso de número 7. Salmo 143, verso 7. Diz assim: apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Fica com sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Eterno Deus, nós te damos graças, te louvamos, porque é um privilégio nós estarmos juntos e novamente aqui nos reunirmos em teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a alegria e a liberdade de poder compartilhar a sua palavra. E até onde ela chegar, que ela possa realmente trazer mudança, transformação, cura, libertação. Clamamos para que teu Espírito Santo continue ministrando a cada um de nós, falando aquilo que precisamos ouvir, tratando o nosso coração, nos confrontando quando necessário, trazendo refrigério, trazendo afago, cuidado, instrução, direção, enfim, que a sua palavra seja plena em nossa vida. Assim oramos no teu nome e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Queridos, é interessante porque a palavra de Deus, ela sempre traz um renovo, ela sempre revela alguns detalhes, e por mais que nós já tenhamos lido o texto, parece que sempre quando a gente lê tem alguma coisa a mais que se revela ali. E no Salmo 143 especificamente, é um salmo que algumas vezes já em paralelo com outros textos me chamava a atenção. E quando o Espírito Santo de Deus me trouxe até esse texto especificamente, lendo ali o Salmo 143 inteiro e entendendo o contexto pelo qual Davi vivia naquele momento, esse é um salmo que foi escrito por Davi, o Espírito Santo me levou a refletir sobre a questão da esperança. Então nós vamos falar nessa noite especificamente sobre isso, sobre não perder a esperança. Se você que está aqui na nave puder virar para o irmão mesmo à distância, diga para essa pessoa assim: não perca a esperança. Amém? Eu quero dizer para você também isso, não perca a esperança. Queridos, quando nós lemos o Salmo 143, como também lemos outros salmos que fazem parte do mesmo conjunto, por exemplo, o Salmo de número 3, o Salmo de número 4, fala de um momento muito específico na vida de Davi. Um tempo que Davi ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. E ele passava ali por um momento de grande aflição, um momento realmente de muita incerteza. Politicamente o reino estava completamente abalado, praticamente tinha se dividido, ele estava vivendo, ou melhor dizendo, um momento de praticamente direita e esquerda, né? Praticamente um partido novo político havia se formado ali por conta do seu filho e de homens que tinham interesse no poder. E ali então Davi ele escreve este salmo. E se nós pegarmos a partir do verso de número 1, nós vemos que ele fala muito com Deus a respeito da sua alma, do seu coração, de um momento que ele estava se sentindo extremamente abatido. Embora a Bíblia fale que o homem muitas vezes é justo perante Deus, né? Aquele homem que se achega a Deus, desde Gênesis você vai encontrando expressões nesse sentido. Davi ele faz aqui exatamente o contrário. Ele, quando se apresenta para Deus em oração, ele deixa claro para Deus que ele não é justo. Seria como ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou pedindo socorro, eu estou clamando por socorro, no entanto, eu sei que eu não sou merecedor desse cuidado, mas eu dependo da sua misericórdia, eu preciso da sua misericórdia nessa situação. E o texto, quando nós lemos aqui o verso de número 7, que é o centro do Salmo, ele fala da urgência, na verdade, que ele precisa do cuidado de Deus. Ele fala: apressa-te em responder-me, Senhor. Ele fala de um momento que ele já está chegando no seu limite. Quando ele termina, ele fala assim: não escondas de mim o teu rosto, eu serei como, ou senão eu serei como aqueles que descem a cova. Ele está falando: estou vivendo praticamente quase que como aqueles que vão à sepultura. Estou quase vivendo na escuridão, quase vivendo escondido. Eu estou chegando realmente num momento de extremo. E é interessante que o próprio Davi, quando começa a orar e falar com Deus, e o livro de Salmos é tão fantástico por conta disso, ao meu ver, ao meu modo de ver,
porque fala dessa questão do servo de Deus humano, de carne e osso, falando as suas dores, falando as suas fragilidades, falando ali daquilo que passava e muitas vezes perturbava até mesmo o seu coração. E ali revela em cada salmo, muitas vezes, aonde ele busca auxílio de Deus. E as viradas de mesa que acontecem no meio da situação, é fantástico. E aqui Davi, ele se expressa para Deus que ele estava num momento que ele estava quase perdendo a esperança. Um sentimento de temor, de medo, mas quando falo de temor aqui não é o temor de respeito, é o temor de medo. Um sentimento de amedrontamento estava tomando o seu coração e estava quase causando nele uma perca da esperança, ele estava abatido. Se nós formos olhar de um olhar mais profundo, talvez ele estivesse ali com alguns sintomas que já começavam a revelar talvez uma inclinação para uma depressão, talvez. Não estou afirmando, estou falando aquilo que o texto mostra de maneira bem aberta por cima. Mas uma coisa que aqui nós não podemos deixar de notar é que ele expressa as dores da sua alma de maneira clara diante de Deus. Ele não esconde aqui dizendo: Deus, o Senhor me chamou de homem segundo o seu coração. Deus, o Senhor me colocou no trono. Deus, o Senhor me deu uma coroa. Ele não começou a reclamar de tudo aquilo que ele tinha como posição, mas ele coloca diante de Deus como servo. Era rei, mas ele desce do trono e se coloca como servo diante do verdadeiro rei, entendendo que o trono não era dele, mas o trono pertencia ao Senhor. Se Deus o quisesse no trono, permaneceria ele ali. Se não o quisesse, Deus daria a outro. Por isso que ele se coloca de Deus de uma maneira direta: eu não sou justo e nem digno. Não há nada em mim que na verdade mereça a sua atenção. Mas Senhor, eu necessito da sua atenção. Eu necessito da sua misericórdia. Eu preciso do seu cuidado. Querido, e quando nós olhamos essa situação de Davi, muitas vezes nós olhamos para nós, porque há ocasiões que nós na verdade vivemos coisas exatamente iguais a que Davi viveu. Vivemos momentos que muitas vezes, situações parecem que nos espremem, causam em nós muitas vezes temores, medos, trazem no nosso coração sentimentos de angústia que muitas vezes nós não queríamos estar vivendo, nem passar por eles. Mas as situações da vida nos trazem muitas vezes momentos assim, que às vezes o nosso coração pode realmente ficar abatido. E como Davi aqui está dizendo, há momentos que parece que o negócio chega a um ponto tão extremo, tão profundo, que parece que nós não enxergamos mais uma saída, não temos praticamente mais uma perspectiva que há possibilidade de mudança, há realmente uma possibilidade de algo acontecer de maneira diferente. Ou seja, como Davi, nós começamos talvez a ter um sentimento de perca de esperança, perca de horizonte. E essa situação de Davi é tremenda, porque quando ele está nesse ápice desse sentimento de perca de esperança, de abatimento, de tristeza, de angústia, ele não vai se aconselhar com os seus mestres, ele não vai se aconselhar com os sacerdotes naquele momento, ele não vai se aconselhar com os seus chefes de estado, com os seus ministros, ele vai aos pés do Senhor. Ele expressa tudo isso não diante de nenhum homem de carne e osso, mas ele chega diretamente aos pés do Senhor. E essa posição de Davi, na verdade, nos mostra algumas coisas que nós temos que refletir. Porque, querido, nesses momentos, nós temos que fazer exatamente o que Davi fez, ir aos pés do Senhor. Não há outro lugar melhor de estar do que aos pés do Senhor. Não há outro lugar melhor para falar das nossas dores. Não há lugar melhor para falar dos nossos medos. Não há lugar melhor para expressar o quanto o nosso coração está aflito. Não há lugar melhor para falar o quanto a nossa alma está abatida. E Davi, ele vai, querido, e a primeira coisa que nós vemos que Davi faz, o que acontece quando ele chega aos pés do Senhor, presta atenção no versículo de número 5. A primeira coisa que acontece, ele lembra das obras do Senhor. Diz assim o versículo 5: eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Davi não está alienado, dizendo que não está passando por problema, ele está triste com o seu problema, ele está triste com o seu momento atual, e talvez a tristeza até ficasse um pouquinho mais aguçada quando ele começasse a comparar o momento atual com o momento que ele
tinha vivido antes. Porque às vezes nós olhamos para trás e falamos, poxa, como eu vivi momentos felizes, como eu tive momentos alegres, como eu tive momentos que a minha alma ficou satisfeita, meu coração ficou repleto de alegria. E de repente, olha a luta que eu estou vivendo hoje. Se nós olharmos apenas dessa forma, nós vamos ficar mais tristes ainda e mais abatidos. Mas Davi vai um pouquinho mais para trás. E ele começa a lembrar dos grandes feitos do Senhor a favor do povo de Israel. Talvez naquela hora ele comece a se lembrar como ele ainda tão jovem derrota Golias. Talvez ele comece a lembrar das vitórias de Israel. Talvez ele comece a lembrar dos cuidados de Deus antes do reino ser estabelecido. Talvez Deus faz ele lembrar daquele povo que era cativo lá no Egito e foi liberto por mão poderosa do Senhor, vencendo a Faraó e aos seus soldados. Enfim, Deus começa a fazer Davi lembrar de tudo aquilo que ele havia realizado. Sabe, querido, quando nós vamos aos pés do Senhor falar das nossas dores, nesses momentos, muitas vezes o Espírito Santo de Deus começa a ministrar no nosso coração, fazendo com que a gente comece a lembrar da trajetória, que nós não somos aquilo que a circunstância diz que nós somos pelo momento. Nós estamos vivendo um momento assim, mas a nossa história não se resume àquele momento. Há uma trajetória que vem antes, há um Deus que operou na nossa vida antes, um Deus que pode e vai continuar operando na nossa vida hoje. Queridos, é interessante porque Davi é encorajado no seu coração a manter a esperança. Da mesma maneira, querido, que nós nessa noite temos que parar e pensar, Deus já cuidou de nós em outras situações. Deus já cuidou de você, já cuidou de mim, Ele vai continuar cuidando, Ele vai continuar sustentando. Querido, para pensar um pouquinho. Você tem um Deus que é grande. Você tem um Deus que não se limita a tempo. Você tem um Deus que não se limita a diagnósticos. Você tem um Deus que não ficou preso numa cruz. Você tem um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará. Então pare muitas vezes de ficar olhando para as situações da vida, pensando que ela acaba nesta situação. A vida se resume a este momento. Não. Há um Deus além disso que você está vivendo. John Piper, ele diz que se você acordar se sentindo frágil, lembre-se que Deus não é. E então continue confiando que Ele será tudo o que você precisa. É interessante quando lembramos de Moisés, né? Moisés preocupado quando Deus fala para ele voltar no Egito. Ah, Moisés! E Moisés, mas eu vou dizer que quem me mandou? Estou indo em nome de quem? E ali Deus fala para ele assim: diga que Erié, Asher, Erié te mandou. Eu sou o que sou. Traduzindo de forma literal, eu sou o que você precisar que eu seja. Quando você se sentir frágil, lembra que seu Deus é forte. Quando você sentir que você é limitado e somos limitados, lembre que o seu Deus não é limitado. Quando você olhar para a situação e sentir que é impossível, lembre, querido, de Lucas 1,37 que diz: mas a Deus nada é impossível. Nada é impossível. Como Davi, se lembre, querido, que Deus é Deus de verdade na sua vida. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Outra coisa que eu quero que você entenda, querido, como Davi, nós devemos desejar alcançá-lo, desejar mais da sua presença. O versículo 6 diz assim: estendendo as minhas mãos para ti como terra árida, eu tenho sede de ti. Davi se compara à terra árida. Nos grandes tempos de escassez de água, aquela região de Israel, ela fica praticamente com a terra rachada. Nós temos no Brasil aqui o exemplo disso lá no Nordeste, aquelas fotos da terra rachada. Uma terra sedenta por água, uma terra que não vê a hora de que a água caia sobre ela para que ela volte novamente a ter vida. Da mesma maneira, nós temos que nos colocar diante de Deus como se nós realmente fôssemos essa terra árida. Davi estava dizendo: eu sou essa terra árida, essa terra rachada. Eu preciso destas águas que descem do Senhor, dessas águas que vêm do teu trono.
E é interessante, querido, porque a sua oração revela um coração desejoso, querendo mais dele. E muitas vezes as pessoas tentam encontrar esse suprimento que traz alimento para a alma em tantas coisas. Há pessoas que procuram preencher esse vazio do coração em bebida, em festa, em coisas que muitas vezes trazem até uma certa alegria, mas uma alegria que é passageira. Querido, C.S. Lewis, autor de vários livros, inclusive As Crônicas de Nárnia, que é mais conhecida, ele fez uma citação que ele diz assim: Deus não pode nos oferecer paz e felicidade longe dele, mesmo porque isso não existe. Há aquela canção que nós cantamos algumas vezes, né? Quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. Enquanto você não conhece da glória de Deus, até tudo bem, mas depois que você experimenta da sua glória, da sua presença, a nossa felicidade, querido, é estar na presença do Senhor, é viver na sua presença, é caminhar dentro da sua lei. Jonathan Edwards, ele fala que a marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, porque nenhum de nós tem perfeição, mas é a fome por mais de Cristo. É a fome pela sua presença, é a sede por experimentar mais das suas águas. Querido, e Davi na sua oração ele clama, porque ele quer experimentar mais. Pastor, ele não era um homem segundo o coração de Deus. Sim, mas ele queria conhecê-lo mais. Isso deve ser um desejo da nossa alma. Outra coisa que nós vemos na oração de Davi, que é um ensino tremendo para as nossas vidas, está no versículo 8. Acompanha comigo, diz assim: faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Davi está dizendo assim: eu confio na tua direção. Nós temos que aprender a confiar na direção do Senhor. Quando ele fala, faz-me ouvir, querido, entenda, Deus fala conosco. Ele ministra no nosso coração. Max Lucado fala assim, que o problema não é que Deus não nos fale, o problema é que muitas vezes nós não ouvimos, até porque muitas vezes não queremos ouvir. E Deus fala conosco, ministra no nosso coração. E Davi começa a oração dizendo: faz-me ouvir, me dá a tua direção, me mostra o teu caminho. Até mesmo, querida, porque às vezes aos nossos olhos aquela direção é a melhor, mas aos olhos de Deus, que é onisciente, já está vendo lá na frente, o caminho dele é sempre perfeito, é sempre melhor. O reverendo José Manuel da Conceição, que é autor do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, é um pastor presbiteriano, bacharel em teologia. Ele faz uma citação nesse livro que ele diz assim: Deus não o chamou porque você é bom de bola. Ele faz uma analogia com futebol. Então olha para mim aqui, ó. Deus não chamou a nenhum de nós porque somos bons. Ele fala assim: Deus não nos chamou porque você é bom de bola, mas porque Ele é um bom técnico. Deus não te chamou porque você sabe fazer. Ele te chamou porque Ele te capacita para fazer. Ele está te dando uma direção não porque você sabe o caminho, mas porque Ele traçou o caminho para você. Lembre-se de Abraão, saiu da sua parentela, fala lá em Hebreus 11, sem saber para onde ia. Ele confia na direção do Senhor. E ele segue o caminho traçado por Deus. E nós vemos a promessa se cumprindo em Abraão. E a promessa que vem até nossas vidas, até o dia de hoje. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém, queridos? E aqui, queridos, a última coisa que eu quero que você entenda nessa oração, que é importante para nós. Como Davi, nós precisamos decidir fazer a vontade de Deus. No versículo de número 10, se você puder me acompanhar, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano, pelo caminho certo. Olha a oração de Davi: ensina-me a fazer a tua vontade. Querido, uma oração, quando você clama por direção, olhe para mim e ouça e aprenda isso e guarde para a sua vida. Quando você ora a Deus por direcionamento, é uma oração centrada só em você mesmo. Não é uma oração baseada em ninguém da sua volta. Não é uma oração que você está preocupada se o outro está fazendo ou não está.
Não é uma oração que você começa a usar de parâmetro a vida do A, do B ou do C. É uma oração sua, você e Deus. Deus, me dá a direção que o Senhor tem para mim. O caminho que o Senhor tem para mim, a direção que o Senhor tem para mim. E esse caminho, muitas vezes, que Deus vai te mostrar, como mostrou aqui para Davi, porque foi um caminho, se você ler a respeito da história, o que acontece na vida de Davi, Absalão é morto. E quando chega o servo para avisar da morte de Absalão, e Davi começa a ficar triste por conta da morte do seu filho, ele é confrontado por um dos seus líderes, porque ele chega até o rei e fala: você está triste por aquele que era um rebelde, um que estava contra você. Praticamente você está desanimando todos aqueles que são leais a ti, todos aqueles que lutaram ao seu lado. O que eu estou querendo que você entenda acerca disso, queridos, é que esse caminho que Deus vai te mostrar, que é o caminho dele para a sua vida, vai te levar muitas vezes a decisões difíceis. Vai te levar por um caminho, às vezes, que você vai ter que renunciar no momento, abrir mão de coisas no momento. E talvez no momento você não enxergue isso como uma coisa boa. Talvez seja até dolorido, mas lá na frente, queridos, lá na frente, dentro daquilo que é a direção de Deus, você vai ver que valeu a pena. Muitas vezes nesse momento, querido, Deus vai te levar para uma situação que você vai ter que prestar atenção. Olha, o que eu estou fazendo não está certo, eu preciso mudar. E aí você passa pela estrada do arrependimento. Augusto Nicodemos, que é pastor presbiteriano, meio polêmico da nossa geração, mas é uma bênção, graças a Deus por esses homens polêmicos da nossa geração. Ele fala que o arrependimento não é quando você chora, porque choro não demonstra arrependimento. No meio da minha vida pastoral, eu posso dizer isso com propriedade. Eu creio que quanto mais experiente o pastor é, mais ele vê isso. Inúmeras vezes eu vi pessoas chorando, vindo chorando no altar, vindo chorando perante a igreja, pessoas se descabelando de tanto choro. Vi muitas vezes pessoas até falando em línguas, mas que a sua conduta de vida, o seu dia a dia, demonstravam uma vida que não era cristã e não era alinhada à palavra de Deus. Então, ser cristão, querido, como disse Billy Graham, um verdadeiro avivamento não é descer na rua batendo tambor, é ir na cruz e renunciar. O exemplo vem do próprio Senhor Jesus, que renunciou à sua glória, abriu mão dela. Está escrito lá em Filipenses 2, a partir do verso número 5. Então aqui, querido, quando Nicodemos fala, o problema não é, ele fala, o arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda. Tem que haver uma mudança. Se não houver uma mudança de comportamento, queridos, eu estou pedindo para Deus uma direção. Deus mostra a direção. Deus não vai mexer na minha vida para fazer eu mudar sozinho. Presta atenção, falei isso esses dias atrás e eu vou falar de novo. Deus não vai mexer uma vírgula naquilo que compete a você. Deus não vai mexer uma vírgula naquilo que compete a mim. Não porque Ele não possa, mas porque é a minha parte no relacionamento. Como num casamento, o marido tem sua parte, a esposa tem dele. Cada um tem a sua. E cada um tem que fazer a sua parte para que aquilo dê certo. E a parte que compete a nós temos que fazer. Amém? Essa oração de Davi revela o quê? Ele ora pedindo, presta atenção, Deus, reestrutura as minhas prioridades. Me ensina novamente quais são as prioridades. Qual a ordem delas? Ao meu ver, querido, essa oração revela muito do coração de Davi e por aquilo que está vivendo, e tem muito a ver conosco. Para concluir, querido, versículo 11, diz assim: preserva-me a vida, ele pede para o Senhor, preserva-me a vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça, tira-me dessa angústia. Ele está dizendo assim: Senhor, realiza, faz, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Querido, talvez hoje você esteja pensando assim: pastor, mas aquilo que eu estou vivendo é algo difícil, é algo que eu não pensava viver em toda a minha trajetória. E às vezes, querido, vão chegar situações assim mesmo, que são difíceis de enfrentar. Mas você deve entender, querido, você deve lembrar que Deus continua sendo Deus na sua vida.
mesmo em meio à angústia, você deve continuar buscando a sua presença, porque é Ele que vai te trazer fortalecimento. Você precisa, querido, parar e entender qual caminho que Ele tem para você e aceitá-lo. Você deve, querido, continuar clamando a Deus para que você possa realmente entender a vontade dEle para a sua vida, e até mesmo nessa situação que você está vivendo, porque como diz, querido, eu não vou me recordar agora se foi John Piper ou Billy Graham, mas ele falou assim: Deus não tira nada da sua vida que não seja para colocar algo melhor depois. E isso é tremendo para nós entendermos, querido. Às vezes você está triste porque Deus fechou uma porta de emprego, queridos, Deus vai abrir uma outra melhor. Às vezes você está triste porque pediram a casa que você está morando e tal, e você está morando de aluguel, você não sabe, Deus vai te dar de repente uma forma de você comprar a sua própria. Então entenda que Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele continua sendo Deus na sua vida. John Blue, que é autor do livro Not by Sight, que significa não pela vista, ele fala uma frase que é tremenda, e eu quero fechar aqui. Ele diz assim: Deus esconde seus tesouros mais preciosos nas nossas experiências mais difíceis e doloridas. Então, querido, como é o tema dessa mensagem nessa noite, não perca a esperança.